Como relacionar o parâmetro indução magnética e campo magnético? Afinal, o que é a permeabilidade magnética e a suscetibilidade magnética? Como esses parâmetros se interrelacionam e como podem ser aplicados na especificação de materiais magnéticos. Olá, meu nome é Manuel Gibson. Nós vamos ver essas e outras perguntas respondidas nesta quarta parte da série Parâmetros Magnéticos, uma introdução. E para isso nós vamos ver os seguintes assuntos neste vídeo. Primeiro, vamos abordar a permeabilidade magnética, uma continuação do vídeo anterior, mostrando as aplicações e inclusive alguns valores de materiais encontrados na natureza. Faremos um exercício fixador e sugestivo, onde juntaremos os conceitos e os aplicaremos, e finalmente faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos ao nosso primeiro item, permeabilidade magnética, que é a continuação do vídeo anterior. Esse é o triângulo das permeabilidades magnéticas. Temos μ, μ0, μr. Lembrando que esse zero geralmente vai indicar, em nosso caso vai indicar, que é o valor para o vácuo. Este é o parâmetro mais utilizado na área técnica pelos fabricantes. É o parâmetro que os fabricantes utilizam e nós também vamos utilizar. É a permeabilidade magnética relativa de um material. Daí a letra R. Não tem um nome específico. Se você está lembrado, quando falamos de permissividade elétrica do vácuo, nós nos referimos à constante dielétrica do vácuo. Aqui nós não temos um nome específico para isso. Mas ela é dimensional, não tem unidade. Varia de 1 até cerca de 1 milhão, em função do material e da condição de operação. Não é um valor constante e único para o material. É óbvio que na área técnica utilizamos um valor médio para que possamos trabalhar em volta dele. Aí temos a relação μr igual a μ sobre μ0. μ0, o símbolo zero já está indicando, é o valor da permeabilidade magnética no vácuo. É um número pavoroso, chato de se escrever e de ser lido. 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Ou, se você preferir, 1,256637061 vezes 10 a menos 6 Henry por metro. Esse é o valor da permeabilidade magnética do vácuo. Já a μ é o valor da permeabilidade magnética do material, medida e expressa em Henry por metro. Pode variar de cerca de 4π vezes 10 a menos 7 até cerca de 4π vezes 10 a menos 1. Outro número bem pavoroso de se ler e escrever. μ, permeabilidade magnética do material para um determinado ponto de operação e condição anterior. μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. O valor é constante e igual a 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Vácuo ou ar não saturam magneticamente. μr é a permeabilidade magnética relativa de um material. É igual à relação μ dividido por μ0. Veremos em seguida alguns valores reais médios da permeabilidade magnética relativa, μr, para diversos materiais. Lembre-se que a permeabilidade magnética pode variar muito em materiais magnéticos dependendo das condições de operação, B versus H. Pode ocorrer até mesmo a saturação magnética do material. Então, qual é esse valor μr mágico médio? Nessa tabela, nós mostramos para alguns materiais a permeabilidade magnética relativa. Vamos começar pelos três primeiros, parafina, madeira e prata. Observe que para esses três materiais, a permeabilidade magnética relativa é próximo a 1, mas inferior a 1, 0,999999 e após o sexto dígito, após a vírgula, é que tem alguma variação. Materiais com a permeabilidade magnética muito próxima a 1, mas inferiores a 1. Materiais com permeabilidade magnética relativa menor do que 1, mas só um pouquinho menor do que 1, são denominados diamagnéticos. Observe, 6 dígitos após a vírgula, 9, e aí que vai ter alguma diferença. Para esse material, μr é diamagnético. Prosseguindo na nossa lista, nós temos o alumínio, aproximadamente 1 para o valor de permeabilidade magnética relativa, mas um pouco acima de 1. Neste caso, materiais com permeabilidade magnética relativa maior do que 1, mas só um pouquinho maior do que 1, são denominados paramagnéticos. Então, μr 1,000000, e aí começa a diferença, é um material paramagnético.
Então temos os três primeiros, um pouco abaixo de 1, diamagnéticos. O alumínio, um pouquinho acima de 1, paramagnético. Temos agora dois materiais da nossa lista, o níquel e o ferro fundido, respectivamente 50 e 60 para permeabilidade magnética relativa. É um valor bem superior a 1, mas ainda não é muito maior do que 1. Continuando na lista, agora para ferrite, valor típico, ferro transformador, ferro silício, estamos falando de unidade milhares, o MR na ordem de 1.000, 3.000, 3.500. Neste caso, materiais com permeabilidade magnética relativa muito maior do que 1, mas muito mesmo, são denominados materiais ferromagnéticos. Então ficamos assim, próximo a 1, mas inferior, diamagnético. Próximo a 1, um pouco acima, paramagnético. Muito maior do que 1, os materiais ferromagnéticos. Então agora você já sabe, diamagnético, o MR menor que 1, mas aproximadamente 1. Paramagnético, o MR é maior do que 1, mas aproximadamente 1. E ferromagnético, o nosso MR é muito maior do que 1. Qual é o valor da permeabilidade magnética relativa do vácuo mesmo? MR 0, 1, R de relativa e o 0 de vácuo, 1. A permeabilidade magnética relativa do vácuo é a referência 1. É constante. Então, a permeabilidade magnética relativa do vácuo é constante igual a 1. Bom, você acha que acabou? Não, espere, ainda tem mais. Existem materiais antiferromagnéticos, materiais ferrimagnéticos, falamos da ferrite agora mesmo, e superparamagnéticos, as fitas de gravação magnética. Vamos ver isso mais à frente no vídeo. Os materiais magnéticos mantêm as suas propriedades magnéticas sobre quaisquer condições? Não, é claro que não. Para cada material magnético, existe uma determinada temperatura acima da qual esse material perde suas características magnéticas. Tal temperatura é denominada temperatura de Curie. Com um exemplo, para o ferro, a temperatura Curie é de 770 Celsius. Você encontra na internet vídeos de pessoas aquecendo ímãs até se tornarem imprestáveis. Os ímãs, não as pessoas. Aí está uma tabela onde nós temos ferro, cobalto, níquel e as respectivas temperaturas de Curie. Ferro já vimos, 770 Celsius, o cobalto 1121 Celsius e o níquel 354 Celsius. Ímãs, bússolas, odeiam calor. Quer destruir um ímã? Aqueça-o. Quer criar um ímã? Aqueça o metal. Como? Veremos mais à frente. E na prática, como é que se projeta um indutor? Como calcula o indutor? Quantas espiras? Qual a corrente? Qual o indutor? Afinal, como sabemos calcular o campo magnético no indutor? Vejamos algumas equações. Para o indutor com núcleo de ar, então vamos começar um núcleo de ar. Podemos estabelecer uma relação simplificada entre o número de espiras do enrolamento, a bobina, o indutor, N, o comprimento desse enrolamento, vamos chamar de L, comprimento do indutor, a corrente que percorre esse enrolamento e o valor do campo magnético produzido no interior desse indutor, H. Essa relação é dada por H, que multiplica N vezes I dividido por L. Se você está interessado também no cálculo integral, é essa a equação. Observe que nós temos uma integral de linha ou de percurso fechado. Linhas de campo magnético são sempre fechadas. Lembra? Não existe só um polo norte, só um polo sul? Então as linhas são fechadas. A equação está mostrando que nós vamos fazer uma integral de linha fechada. H é o nosso vetor campo magnético, dl é uma distância infinitesimal, um vetor, N número de espiras e I é a corrente que percorre esse indutor. E agora, juntando tudo para qualquer material em qualquer lugar, B é igual a μ0, que multiplica H mais M. Então, nós temos três vetores, o vetor B, o vetor H e o vetor M, e uma constante multiplicação μ0. Nós podemos agora substituir o vetor magnetização, o efeito no material, por QM vezes H. E, portanto, podemos escrever na forma B é igual a μ0 vezes μr vezes H. Ou, na forma mais conhecida, B igual a μ vezes H. A indução magnética, permeabilidade magnética do material naquela condição, vezes H. Nós estamos considerando aqui no vídeo de engenharia H excitação e B é o resultado. Sabemos que na física eles consideram o oposto. Sabemos que a permeabilidade magnética relativa do material é dado por μr igual a 1 mais
que M. A permeabilidade magnética Mi é definida como Mi igual Mi0 vezes MiR. E a permeabilidade magnética do vácuo, Mi0, é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Temos agora, em apenas uma linha, todas as equações com as relações e inter-relações, onde B é o vetor densidade de fluxo magnético ou indução magnética, dado em Tesla. H é a intensidade do vetor campo magnético, expresso em ampere por metro. M é a intensidade do vetor magnetização, efeito no material, expresso por ampere por metro. Sabemos que M para o vácuo, por exemplo, é igual a zero. Mi é a permeabilidade magnética do material, expressa em Henry por metro. Mi0 é a permeabilidade magnética do vácuo, Henry por metro. MiR é a permeabilidade magnética relativa do material e que M é a suscetibilidade magnética do material, também sem unidade. Veremos agora um exercício fixador e sugestivo integrando esses conceitos. Suponha que para um determinado núcleo de ferrite estejamos operando na região linear, o que é uma grande piada, já que em magnetismo quase nunca existe região linear. Nós aproximamos. Vamos supor com um valor de indução magnética igual a 0,04 Tesla. Para essa situação, vamos considerar que o valor da permeabilidade magnética relativa desse material seja igual a 800. Determine para essa condição dada do problema os valores de suscetibilidade magnética QM, vetor campo magnético H, vetor magnetização M. Solução. QM vai ser igual a MiR menos 1, 800 menos 1, temos 799. Para as condições dadas, a suscetibilidade magnética do material, QM, é igual a 799, sem unidade, adimensional. B, Mi0 MiRH, logo H vai ser B que divide Mi0 MiR. Substituindo, temos 39,79 ampere por metro. Logo, para a condição de B igual a 0,04 Tesla para esse material, tem-se que H é igual a 39,79 ampere por metro. Continuando a solução, M, que M vezes H, 799 vezes 39,79 e obtemos 31.792,21 ampere por metro. Observe que para este material, nas condições dadas, o vetor de magnetização M é 799 vezes maior do que o campo magnético H. Esses valores indicam que as correntes de ampere produzem 799 vezes mais intensidade de campo magnético que as cargas livres produzem. Falaremos sobre isso mais à frente nesta série. B igual Mi0 H mais M. Vamos usar essa relação. Substituindo 0,04 é igual a 4 vezes a menos 7, entre parênteses, 39,79, valor de H, e observe como o valor de M é muito superior, aproximadamente 31.800 ampere por metro. Indução magnética, devido às cargas livres, pequeno, devido às correntes de ampere, valor muito maior. Aí nós temos a contribuição de H, cerca de 40, e a contribuição de M, cerca de 32 mil vezes. Obviamente, quase 799, como nós fizemos a conta. Esse é o vetor magnetização. Para esse material, é o que mais contribui para B, a indução. Vejamos agora algumas considerações. Todo material é magnético, depende do campo necessário para alterar a estrutura. Os únicos materiais ferromagnéticos à temperatura ambiente são ferro, níquel e cobalto. E algumas ligas. Todo material magnético, quando aquecido acima de sua temperatura Curie, perde as propriedades magnéticas. A permeabilidade magnética de um material depende do ponto de operação, a curva BH, e das condições anteriores, memória magnética. Em materiais magnéticos, o vetor M de magnetização, devido às correntes de ampere, é o maior contribuidor para a indução magnética B. E no próximo vídeo, faremos mais exercícios práticos com materiais reais e analisaremos o comportamento magnético desses materiais. Como escolher o material mais adequado para uma aplicação? Quais os fatores que influem nessa escolha? O que pode dar errado? O que vai dar errado? Então, até lá, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.